people, my name is Itzo Emanuel, I am a student and I am 14 years old. E nesse vídeo nós somos obrigados a falar de algum assunto que temos dificuldade. O nosso professor propôs isso porque o curso mandou. Então, o tema escolhido pela gente foi Modal Verbs, interpretação de texto e vocabulário. Começando pelos Modal Verbs. Sim, e o que seria esses Modal Verbs? Modal Verbs são aqueles verbos que modificam e atribuem sentido à ação do verbo principal. E eles possuem algumas características em comum dos outros verbos. O verbo, depois dele, tem que vir no infinitivo, sem a partícula to, ele não pode ser conjugado, nem vai para nenhum tempo contínuo. Então, agora nós vamos citar alguns exemplos desses Modal Verbs. Vou começar a falar sobre o can. O can, ele é usado para indicar ideias de permissão e capacidade. Quando ele é usado para usar ideias de capacidade, ele é colocado na frase afirmativa. Já quando é para transmitir uma ideia de permissão, uma coisa que você deve pedir, é colocado na frase interrogativa. Como a gente já pode observar no meio da explicação, pedir, você tem que interrogar alguma pessoa. Outro exemplo também de Modal Verbs é o may. O may, ele é um pouco parecido com o can. Por quê? Porque ele também indica a ideia de permissão. Mas eu posso usar tanto o may como o can? Sim, mas depende. No caso, eu posso usar tanto o may como o can quando eu estou utilizando uma conversa informal. No caso, quando eu estou com um amigo meu. Já quando eu estou com uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade, eu só posso usar o may. Então, lembrando, can e may pode ser usado tanto um como o outro numa conversa informal. O may, ele tem que ser usado numa conversa formal. Agora eu vou falar do must not e must be. O must é usado na frase afirmativa e indica a ideia de obrigação. Você deve fazer. Quando ele vai para a forma negativa, ele já passa a indicar outro assunto, que é proibição. E usando a partícula be, ele já vai dar a ideia de dedução. Como assim? Obrigação é aquilo que você deve fazer. A partir desse momento você já percebe a diferença entre os modal verbs e o modo imperativo. Por quê? Porque o modo imperativo ordena, você tem que fazer isso. O modal verb vai dizer você deve fazer isso. Ele não vai ordenar, e sim sugerir. Você não deve fazer, must not. E deduzindo é quando eu não conheço aquela pessoa, eu estou deduzindo alguma coisa dela. Então deve ser, mais ou menos o seu sentido literal. Como, por exemplo, eu vejo uma pessoa usando um jaleco. Eu posso deduzir que ela é um médico, uma doutora, uma enfermeira, só que eu não tenho essa certeza. Então esse é para usar como dedução. Para ficar melhor, você entender mais as coisas, você pode, digamos que, juntar uma coisa do seu dia a dia com o inglês. É uma coisa que fica totalmente mais fácil para você aprender. Outro modal também que podemos identificar e citar como exemplo é o should. Como assim? Como eu falei, você pode associar algumas coisas do seu dia a dia com as coisas do inglês. Então, é só você pensar, aquela pessoa que você lhe aconselha, aquela pessoa should na sua vida. Você tem que lembrar, aquela pessoa should, aquela pessoa boa que lhe aconselha. Bom, o should, ele é usado para aconselhar, diferente do must, né? Que no caso alguns must not é proibição, obrigação. Então, o que não é proibição é conselho. O que não é obrigação é conselho. Então, aquela pessoa que não é chata, aquela pessoa que não é, sei lá, aquela pessoa que não é assim pra vocês, ela é uma pessoa totalmente boa, ela é uma pessoa show, é uma pessoa que lhe aconselha. Então, você tem que associar as coisas do seu dia a dia com o inglês, que fica totalmente mais fácil. Então, é só lembrar, o should é o modal que indica conselho. É uma coisa que vai aconselhar
a você fazer algo. No caso, mesmo que a frase fique sem sentido, sem foco, você deve fazer como Laura falou. Acrescente uma coisa do seu dia a dia com o modal. A pessoa should. Isso não quer dizer que essa frase exista, mas tipo, vai indicar aquela pessoa que lhe aconselha, por exemplo. Agora eu vou falar de ought to. E vocês vão sentir muita facilidade no ought to. Por quê? Porque ele significa a mesma coisa que o should. Aquela pessoa should que lhe aconselha. Mas o problema do ought to é que ele está caindo em desuso no inglês. Por isso, você deve optar pelo should e não pelo ought to. Porque daqui a alguns dias ele já pode deixar de existir. Então, vamos descartar. Então, pessoa should, pessoa ought, pessoa que aconselha. Outro exemplo também é o need. Eu preciso de você. É uma necessidade, é uma precisão. O need indica precisão e necessidade. Eu need. Por isso que ele se torna um dos modais mais fáceis, porque é aquele que você precisa, aquele que você necessita. I need. Eu não. Pronto. Agora, vamos mencionar um assunto que é totalmente preocupante para todas as pessoas, pelo menos para mim é. E logo que esse vídeo que nós estamos fazendo é para colocarmos todas as nossas dificuldades, nós explicarmos a vocês. Transformando nossa dificuldade Em em ajuda. Então, nós vamos falar de quê? Interpretação de texto. Começa. E para que serve a interpretação do texto? Geralmente cai muito em provas vestibulares e Enem. E mesmo que seja o texto mais fácil do mundo, você vai se desesperar. Pelo menos comigo acontece. Pode ser simplesmente um diálogo hi, hello, pronto, eu me desespero. Você só precisa ver, porque sua mente sempre vai querer dificultar para você. Por isso que você deve vencer. E por que isso? Porque dentro da interpretação de texto abordam várias coisas. Vocabulário, regra de ortografia, você não sabe se vai estar falando no passado, no presente, no futuro. E é uma coisa totalmente extrema, porque se você não observar os pequenos detalhes, você vai se confundir, enrolar sua mente e você vai se desesperar. Como eu estou agora, eu fico desesperada. Mas a realidade é que a interpretação de texto em inglês chega a ser mais fácil que em português. Por quê? Porque em português você tem que literalmente interpretar. Interagir com o texto. Você tem que sentir o que o autor está falando. Já em inglês você só vai marcar aquilo que está no texto. Por exemplo, se está falando um texto que os homens chegaram à Lua pela primeira vez em 1969 e na alternativa tem dizendo que a Lua tem crateras e montanhas, mesmo que você tenha certeza que a Lua tenha crateras e montanhas, mas se não disser no texto você não pode marcar. Você já descarta a alternativa. Por isso que não precisa interpretar. E se não precisa interpretar, por que é tão complicado? Porque requer um assunto e envolve outro. Qual? Vocabulário, que é extremamente importante para a interpretação de texto. E dentro desse vocabulário vai ter os falsos cognatos, também conhecidos como falsos amigos. Falsos amigos. Que são aquelas palavras que, pela aparência dela, o significado dela parece um em português, mas na verdade ela significa uma coisa totalmente diferente. E para entender melhor o vocabulário, nós vamos falar algumas dicas de como adquirir vocabulário. Agora nós vamos falar de vocabulário e dar algumas dicas de como você adquirir vocabulário. Bem, a que eu considero essencialmente e que com certeza vai dar certo é competição. Junto com seus amigos, com seu amigo, faça desafios entre vocês, escrevam em papéis substantivos, ações, porque, por exemplo, se tiver open the door, você vai ter que achar a porta mais próxima e abri-la. Se você fizer alguma coisa diferente ou não souber o que está dizendo naquele papel, você pagará um mico. E é isso que vai lhe ajudar a adquirir vocabulário. Por que eu acho isso? Porque o ser humano é extremamente competitivo. Depois que ele recebe um desafio, ele só sossega se ele conseguir fazer aquilo. Afinal, é sempre bom ganhar. Quem nunca quer? Sim, outro exemplo também de fixar vocabulário é... Estamos fazendo aquela prova.
outra interpretação de texto horrível, que tem várias palavras dificílimas que nós não sabemos, ou até algumas palavras fáceis, mas que não conhecemos. Que o que queremos mesmo é ampliar nosso vocabulário. No caso, apostando nessa prova, não entregue, calma, tenha calma. Pegue algumas palavrinhas que você ainda não conhece, que nesse texto com certeza não, porque você já vai ter respondido, mas com certeza outros textos que virão podem ter essa palavra e você pode até acertar justo por causa dessa palavra. E outra forma também, você está em casa, seu professor pede para você saber dos lugares e objetos da casa. Uma coisa muito boa é colocar papeizinhos em cada tipo. Na porta você coloca ali em inglês, na janela, no armário, em tudo. Que você vai passando, você vai memorizando. Outra coisa também é uma coisa que nós aprendemos com o nosso professor João Kleber. Não traduza a palavra em voz alta. Olha a palavra, você sabe que é aquilo, coloca na sua cabeça, mas não traduza. Não traduza porque é uma forma de você saber que ela vai estar na sua cabeça. E outra coisa é... Outra coisa é você escrever a palavra no papel, mas do lado dela você não vai colocar a tradução. Sim, tradução, porque você nem sempre você vai ter aquela palavra, digamos, numa prova. Na sua prova não vai ter a palavra e a tradução do lado como tem no seu caderno. Até porque o seu cérebro é preguiçoso, o meu também é. Então sempre que ele tiver uma colher de chá, alguma coisa para ajudar, para que ele não precise pensar, ele vai optar por aquilo. E para evitar que o seu cérebro continue preguiçoso, o que você faz? Ao lado da palavra em inglês, você não coloca a tradução, coloca uma frase em inglês também, ou então um desenho, porque aí sua mente vai ter que decodificar. Vai ter que traduzir a frase ou entender o que você quis explicar com aquele desenho. Outra forma também de estudar, se você estiver sozinho e acha chato simplesmente decorar, é jogos. Tem dois que eu gosto muito, que um utiliza música e o outro tanto de áudio quanto de palavras. E ele vai ajudar tanto em vocabulário quanto em pronúncia. Um deles é o Smule Karaokê, que vai ser o que vai utilizar a música, e o outro é o Duolingo. Tem outros também. Existem outros, mas os principais e que eu acho que Mais funcionam usados, mais, os mais usados são esses. E Tem outro também, um muito bom, é o ABA. é. O ABA é muito bom. Então, foi isso. Tchau. Tchau. Até mais. Espero que a gente tenha ajudado. Ajudado. Beijo.